Bom, então vamos começar aqui a nossa palestra. A minha palestra, para quem não sabe, meu nome é Sibila Rain. Eu sou bacharel em História, em Filosofia, bacharelanda em História, e sou licenciada em Ciência da Religião. Possuo pós-graduação em Antropologia e pós-graduação em História da África e Culturas Indígenas. Tá? Fora outras questões assim que... da parte mágica, não sei se é relevante para esse evento, mas eu dirijo a tradição Rain, dirijo a tradição Axis Mundi e tenho participações em outras tradições, como a Longfen e também o Círculo Steramari. Então, para vocês terem uma ideia de quem sou eu e de onde eu vim. Para quem não me conhece. Bom, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque essa apresentação ela é um tanto quanto, vamos dizer, técnica, mas ela deverá servir como um ponto de apoio para muitas pessoas que têm o objetivo de entender a simbologia, que é uma porta para a linguagem mágica e religiosa. Ela é o meu objeto de estudo há muitos anos e ainda continua sendo devido à quantidade vasta do assunto. Então, o objetivo dessa palestra, né, é responder algumas perguntas que de uma forma trivial na internet tem muito. Por que não se cria símbolos? Por que temos que evitar visões achatadas e massificadas? Quais as diferenças entre simbologia esotérica, iniciática e religiosa? A importância do estudo para não cair em estereótipos sociais, a visão equivocada da monocultura e a globalização espiritual. Outra coisa que eu sempre falo em redes sociais é por que ser fanboy de autor é perigoso? Porque, vamos entender nessa palestra, há muitas visões diferentes. Tá? E essa não é uma visão totalmente acadêmica. Tá? Então, vamos lá. É uma satisfação estar aqui hoje para discutirmos esse tema tão fascinante e fundamental para as ciências humanas, que é a simbologia religiosa enquanto campo de estudo acadêmico. Mas antes da gente mergulhar nessas teorias e análises, eu queria propor até uma reflexão para vocês, que é o porquê um símbolo, tá, exerce tanto poder sobre as pessoas, sobre os indivíduos e as sociedades e atravessam séculos e culturas. São muitos símbolos que atravessaram. Vou colocar aqui um para vocês como exemplo, que é o olho de Horus. Tá? Quase todo mundo sabe o que significa ou já viu em algum lugar. Tá? Então, isso é uma das coisas assim, que, sabe, me deixaram muito intrigada e o ponto pelo qual eu comecei essa jornada de busca por esse tipo de resposta. Não se trata apenas, né, o que é um símbolo e um símbolo religioso, o que é a simbologia. O estudo dos símbolos, também chamado de simbologia ou semiologia dos símbolos, é um campo de estudo interdisciplinar que investiga a origem, o significado, a função e o impacto dos símbolos na cultura, religião, arte, psicologia e comunicação humana. Ou seja, é muito, vamos dizer, multifacetado. Eu vou mostrar para vocês aqui um dos detalhes da minha palestra, que é a questão de o que é um signo fixo e objetivo. Nós temos as várias aqui versões, né, de simbologias, como símbolos diretos. Se você vê uma placa, você sabe o que quer dizer. Ela não vai ter um significado plural, mas um significado objetivo e fixo. Nós temos um símbolo, aqui alguns símbolos religiosos, que têm significados e conexões. Eu joguei alguns que são conhecidos de vocês e joguei alguns que não são conhecidos propositalmente. Por quê? Porque os símbolos, quando são religiosos, eles podem muitas vezes estar atrelados ao significado da própria
para o religioso, para quem está lá. Então, vamos lá. Voltando à simbologia e ao estudo da simbologia, nós temos a questão, que é o signo, que eu expliquei, que é a representação direta, o símbolo, que possui múltiplos significados e conexões objetivas, e um outro detalhe, que é a alegoria. A alegoria é uma narrativa ou imagem que representa uma ideia abstrata, da forma que eu coloquei no final lá. Então, ela é o yin yang, é um símbolo bem conhecido, né? E nós vamos ter uma ideia. Para quem é praticante da religião ou para quem tem contextualização dentro do taoísmo, tem uma simbologia, e para outros praticantes não religiosos tem outra simbologia. Nós temos também aqui o símbolo do Om, tá? Que para as pessoas de vários hinduísmos tem um significado, para as pessoas de praticantes de yoga tem outro significado, e vocês entendem essa pluralidade. Agora nós vamos adentrar a um outro detalhe, que é o quê? A pluralidade do campo de atuação da simbologia. Não só o campo de atuação, mas o estudo em si. O estudo em si ele é tão plural em termos de matérias que tem horas que eu confesso que dá vontade de sair correndo gritando. Tá? Porque é muita coisa. Simplesmente. Nós temos o quê? Dentro da simbologia, nós temos a parte da psicologia, não da psicologia como um psicólogo, mas a psicologia como ferramenta. Então, ela vai te auxiliar a entender um pouco o comportamento humano, processos mentais e emoções. E tanto a psicologia analítica de Jung quanto a psicanálise de Freud, que analisa símbolos como sonhos e mitos, como expressão de desejos e conflitos, e ela ajuda a entender a simbologia e como ela afeta a mente individual e coletiva. Portanto, essa é vamos dizer, a participação dessa ciência dentro da simbologia. Nós temos também a semiótica, que tem como objeto de estudo os signos, os códigos e os processos de significação, as linguagens verbais, visuais e gestuais. Ela examina, né, como os símbolos funcionam como signos dentro de sistemas de comunicação. Né? Também estuda a relação da forma do símbolo e seu significado, ou seja, o seu conceito representado. Então, é fundamental para decifrar símbolos em textos, imagens e culturas, até porque o símbolo ele não é só visual, ele pode ter várias conotações. A filosofia da religião, ela tem como objeto de estudo a análise racional dos conceitos religiosos, Deus, o que são deuses, o que é Deus dentro de cada religião, o sagrado, a fé, a ciência dos milagres, e ela investiga os símbolos religiosos que representam o divino e o transcendente, discute as funções desses símbolos dentro da experiência religiosa e na construção do sagrado, daquele grupo específico, grupo como praticantes da religião. Relaciona-se também com pensadores como Eliade, que teve o seu papel, eu vou explicar mais adiante, na separação do que é o sagrado e profano, e no conceito de hierofania. Nós temos também a hermenêutica. Tá? A hermenêutica, o que é hermenêutica? Ela tem como objetivo de estudo, objeto, a teoria da interpretação dos textos, símbolos e discursos. Ela é vital para se entender, por exemplo, alegorias de mito. Tá? Então, para que ela é relevante? Ela fornece métodos de interpretar símbolos em textos sagrados, mitos e arte. E também tem os seus pensadores representativos, como Gadamer e Ricoeur, mostram também os símbolos carregam, isso é muito vital, camadas de significado histórico e cultural. Todo símbolo tem isso, né? E ele também tem sua modificação. Eu vou dar como um exemplo aqui, né? Não vou falar abertamente, mas todo mundo sabe o que é a suástica. A suástica é um exemplo de um símbolo que se transformou, né, em conta de contextos, principalmente no mundo ocidental, históricos e culturais.
Ela é essencial também para entender as narrativas simbólicas, como as parábolas e alegorias, não só bíblicas, como, por exemplo, dos mitos gregos. Então, é essencial o entendimento da hermenêutica. Nós temos também uma outra ciência que chama-se iconografia e que tem objeto de estudo a análise de imagens, símbolos visuais e sua representação na arte. Né? Então, por exemplo, você vê uma imagem ou de qualquer tipo de divindade, ela tem uma iconografia muito específica. Através da iconografia, você consegue entender até a procedência de qual período ela vem dentro de uma religião, por exemplo, ou de que país, às vezes, vem, porque a iconografia pode mudar de uma região para outra. Então, estudamos os símbolos visuais, né, de uma religião, ajuda também a decifrar o significado e ícones religiosos, mitológicos e artísticos. Né? Então, por exemplo, temos como exemplo a estátua de Zeus, porque ele usa um raio, porque isso é de uma determinada forma, o que quer dizer a representação visual. Então, e também temos muitas outras iconografias além da grega. História das religiões. A história das religiões é a evolução, ela estuda a evolução das religiões. Gente, uma religião ela não é a mesma desde que ela foi fundada. Ela tem uma evolução, seus ritos, mitos e tradições, eles têm, vamos dizer, uma conversa com o tempo. Tá? E isso é extremamente vital para o estudo da simbologia, porque você tem um símbolo numa religião antiga, que era uma coisa naquela época e é uma coisa agora. Então, ela mostra como símbolos religiosos surgem, se transformam e migram entre culturas. Né? Um exemplo que eu vou dar para vocês são os símbolos voodoo, né? Que foram agregados ao voodoo haitiano e que muito do que está lá também tem muito a ver com o espírito Zemi dos taínos, os povos taínos arawak. Né? Então, ou seja, isso é o que muitos chamam como transformação do mito, né? E compara símbolos de diferentes tradições, porque a comparação ela é um instrumento de análise, né? Ela não é uma massificação. Então, ela trabalha com estudiosos, né, que abordam o símbolo como manifestação do sagrado. A antropologia. A antropologia tem como objeto de estudo as culturas humanas, os rituais, os mitos e as estruturas sociais. E até onde, dentro de uma religiosidade, as estruturas sociais podem modificar a visão religiosa de um povo. Então, ela analisa como esses símbolos funcionam em rituais. Um dos grandes estudiosos dessa área é Claude Lévi-Strauss, que estudou os mitos como sistemas simbológicos que estruturam o pensamento. Mostra também que os símbolos mantêm uma coesão social e uma identidade cultural. Ou seja, por exemplo, se você pega um símbolo indígena de uma determinada região, ele vai ter uma similaridade, mas não é bem a mesma coisa em outra região. Né? Vamos pegar como exemplo os nativos, as pessoas, os povos originários da América do Sul, né, de várias regiões, e os povos originários da América Central e América do Norte. Há diferenças cruciais e há pontos em comum. Nós temos também um outro ramo que, para a pessoa leiga, é pouco conhecido, que é a filosofia da linguagem. Ele tem como objeto de estudo a relação entre a linguagem, o pensamento e a realidade. E a relevância para a simbologia ela investiga como símbolos linguísticos, metáforas e alegorias constroem um significado. Esse significado é construído. Wittgenstein discute isso como jogos de linguagem envolvendo símbolos compartilhados. Ajuda a entender como a linguagem simbólica molda a nossa percepção de mundo. Então, portanto, a simbologia ela é um campo interdisciplinar, tem vários aspectos, se utiliza como ferramenta de várias ciências humanas. Uma das questões é por que estudar símbolos? Por que nós estudamos símbolos? Porque eles são chaves de acesso aos sistemas religiosos. Clifford Geertz foi um grande estudioso dessa área
E ele diz que a religião é um sistema de símbolos que age sobre as emoções e motivações humanas. Tá? Então, a religião é isso, é um sistema, né? A simbologia lê esse sistema de uma forma muito simplória, né? Mas eu acho interessante. Existe outro estudioso, que é o Gilbert Durand, que diz que o símbolo é a semente, o mito é a árvore e o ritual é o fruto. Então, existe uma ligação entre o símbolo, o mito e o rito. Né? E isso, para vocês terem uma ideia, nós estamos colocando aqui de forma absolutamente resumida, tá? Mas existem matérias na faculdade só sobre isso. Então, antes de explorar essas relações, vamos entender. O símbolo ele é a representação concreta, o objeto, a imagem, o gesto que remete a um significado abstrato e transcendente. Tá? O mito é a narrativa sagrada que explica a origem do cosmos ou cosmologia, da sociedade e os valores culturais desse determinado grupo. E o ritual é a ação que repete e codifica e atualiza esse sagrado, ligando o humano ao transcendente. Então, muitas pessoas explicam o rito como a vivência do mito, né? Da narrativa cosmológica. Então, muitas vezes será assim. O símbolo, ele pode ter várias... ele é multifacetado. Então, ele tem como linguagem o mito e o ritual. Né? O mito, vamos dar como exemplo, a serpente do Jardim do Éden, né? Através da linguagem do sagrado e do profano, dos símbolos do caos e tentação. E o rito é o uso das serpentes em cultos de cura. O símbolo é a palavra que o mito narra e o ritual performa. Outro ponto é o mito como fundamento do ritual. Ele também vai ter como um teórico de referência o Malinowski, que escreveu Magia, Ciência e Religião. E ele vai falar da última ceia, ou narrativa da comunhão e sacrifício. E o ritual da Eucaristia repete o mito através do pão e vinho, os símbolos do corpo e sangue crístico. Então, o ritual é o mito em ação. Sem o mito, o ritual perde o seu sentido. O ritual como a atualização do símbolo. Isso é muito interessante e um dos estudiosos que eu mais estudo é o Victor Turner, que escreveu o processo ritual. E ele fala, por exemplo, do fogo como purificação, como iluminação e, por exemplo, vamos colocar como símbolo a fogueira de São João. Tá? O São João, nós vamos ter em seguida uma palestra que vai falar de cultura nordestina, né, e de folclore nordestino, vocês poderá explorar esses aspectos. Então, o ritual carrega o símbolo da energia sagrada, transformando numa experiência viva. Nós também temos um outro ponto, que é a importância da interpretação simbólica para entender os sistemas religiosos. Né? Então, os sistemas religiosos eles são construídos sobre uma rede de símbolos, de imagens, de objetos, de gestos, de narrativas que comunicam realidades transcendentais. A interpretação simbólica é essencial para decifrar esses sistemas, pois os símbolos funcionam como códigos culturais, né, que condensam significados complexos, ligando o humano ao divino, o individual ao coletivo. Então, esses símbolos, eles têm várias formas. Uma delas é como linguagem do sagrado. As religiões frequentemente lidam com conceitos abstratos que não podem ser plenamente expressos por palavras. Tá? E por palavras comuns. Sem a interpretação simbólica, reduziríamos esses elementos a literalismos. E é isso que é perigoso. Eu vejo muito no mundo mágico, neopaganismo, reduzir tudo a um literal. E aí saem aquelas barbaridades, como pessoas tentando atualizar mitos. Né? Então, e aí você perde todas as suas camadas de significado. Então, mediação entre o humano e o divino. Vamos ter como exemplo a estátua do culto na Mesopotâmia, ídolos como hospedeiros do divino. Então, esse símbolo que é estátuas dos deuses, como Marduk e Ishtar, nós vamos ter
acreditava-se que a divindade habitava na estátua durante os rituais, tornando-se um corpo temporário da divindade. Um dos rituais utilizados para isso era a cerimônia de lavar a boca, que animava a estátua, transformando um receptáculo divino. O ídolo não é apenas uma imagem, mas ele é um ponto de encontro entre humanos e divindades. O Ankh, no Antigo Egito, como símbolo da vida e a eternidade, o símbolo Ankh, o Cruz Ansata, representava a vida eterna ou o sopro divino. Era carregado por deuses em cenas rituais, simbolizando a transmissão da vida divina para faraós e mortais, um uso presente em cerimônias de oferendas onde o contato com o Ankh renovava a força vital. O significado dele é que funcionava como um canal entre o poder dos deuses, como Osíris e Ra, e o mundo humano. Então, existe essa função de mediador. O caduceu na Grécia Antiga, também conhecido como varinha de Hermes, como símbolo de cura e mediação. Então, o caduceu, como o bastão das duas serpentes entrelaçadas, ele é associado a Hermes, mensageiro dos deuses, que conduzia as almas do submundo como um psicopompo. Ele representava a comunicação entre os planos divino, humano e infernal, e a cura, a ligação com Asclépios. Então, esse significado mostrava que os símbolos podiam transpor fronteiras entre o visível e o invisível. Né? Outro símbolo dentro desse contexto, o ônfalos, no oráculo de Délfilos, ou umbigo do mundo. Né? O ônfalos parecia uma colmeia. A pedra ônfalos, ou umbigo em grego, guardada no templo de Apolo, acreditava-se que marcava o centro do mundo, onde Apolo falava através da Pítia, a sacerdotisa oráculo. A Pítia em trânsito mediava as respostas divinas aos consultantes. Então, portanto, o ônfalos era um eixo simbólico que conectava o céu, a terra e o submundo. Uma outra faceta é a coesão social e identidade. Símbolos que unificam comunidades religiosas, criando uma linguagem compartilhada. Temos como exemplo o véu islâmico, ou hijab, não é apenas um traje, mas um símbolo de modéstia, fé e pertencimento de um grupo. Já vou falar que aqui não cabe dizermos ou criticarmos uma religião, nós estamos estudando ela. Então, adaptação e transformação cultural, outra função simbólica. Esses símbolos religiosos são reinterpretados ao longo do tempo, permitindo que as religiões se adaptem a novos contextos. Temos como exemplo a serpente, que pode ser um símbolo do mal no cristianismo, e em muitas outras culturas é um símbolo de transformação, é um símbolo de excelência, é um símbolo de renascimento, e ainda poderá, vamos dizer, ser de uma transcendência como a serpente emplumada. Agora vamos falar rapidamente, né, porque senão o tempo vai embora, tá? Sobre os métodos de interpretação simbólica. Quais são esses métodos? A abordagem hermenêutica analisa símbolos a partir das suas múltiplas camadas de significado literal, moral e espiritual. Então vamos lá. História literal. Vamos falar da Arca de Noé. Ela pode ser lida como história literal, dilúvio. Ela pode ser lida como símbolo da salvação, proteção divina, e metáfora de renascimento, a nova humanidade. Podemos ter uma abordagem antropológica que estuda como símbolos funcionam em rituais e mitos, como estudiosos como Victor Turner e Clifford Geertz. Então, ele vai falar do fogo nos rituais hindus, caso vocês não saibam, é chamado de Arati, tá? Que simboliza a purificação e a iluminação espiritual. Nós também temos a abordagem psicológica, que interpreta símbolos como expressões do inconsciente coletivo. Você tem que estudar o que é o inconsciente coletivo antes de chegar e falar da palavra arquétipo. Por exemplo, o herói mitológico, como Jesus ou Buda, que representa a jornada da transformação interior. Então, essa interpretação simbólica ela é indispensável para entender sistemas religiosos, porque traduz o inefável da forma ao que não pode ser descrito literalmente. Une o humano, social e divino e mantém tradições vivas, permitindo novas leituras. Então, portanto, existe a composição e formação do símbolo religioso, que são processos de construção simbólica, de convenção social, tradição e inovação, e a relação entre signo, ícone e símbolo,
que são as contribuições da semiótica. A dinâmica entre universalidade e particularidade dos símbolos religiosos. Outra forma que nós temos, né, a complexidade do símbolo nos sistemas mágico-religiosos, que são as funções do símbolo, comunicação sagrado, mediação ritual e identidade grupal, polissemia e ambiguidade de símbolo, a cruz no cristianismo e o círculo no xamanismo. Então, nós temos o quê? Símbolos como codificadores de cosmovisões. E também podemos ter várias outras abordagens, e cada dia surgem abordagens e estudiosos. Nós vamos falar brevemente agora, porque é vital para quem está querendo assistir essa palestra, para quem está assistindo essa palestra, entender que existem muitas teorias simbólicas, né? E existem muitos estudiosos. Eu vou citar aqui os mais utilizados e os mais importantes, né? Então, se pode ter esquecido de alguém, mas são os mais utilizados. Então, vamos falar, gente, quem é esse senhor aqui? Rudolf Otto. Rudolf Otto estudou o luminoso e o numen e o sagrado. O símbolo religioso que evoca o luminoso, o mysterium tremendum e fascinans, uma experiência de temor e fascínio diante do divino. Então, como exemplo, temos o véu do Templo de Jerusalém, o símbolo da inacessibilidade de Deus, o fogo em Zaratustra, como símbolo da pureza divina, e sua obra-chave é O Sagrado, de Rudolf Otto. Então, para quem está pretendendo adentrar a essa seara, é uma das obras que recomendo para leitura. Émile Durkheim, né, nasceu em 1858 a 1917, sua Sociologia do Sagrado e Coletividade. Símbolos religiosos são representações coletivas, suas teorias, né, que expressam a unidade da sociedade e a divisão entre sagrado e profano. A religião é um sistema simbólico que reforça a coesão social. Totens em tribos, em comunidades australianas, como analisados como uma fórmula da vida religiosa. Uma das suas obras fundamentais são Formas Elementares da Vida Religiosa. Então, ele estuda também o totemismo. Clifford Geertz, 1926 a 2006, um dos mais influentes antropólogos do século XX. Revolucionou o estudo da cultura e da religião com sua abordagem interpretativa, sua obra fundamental para a simbologia religiosa, pois ele demonstrou como símbolos religiosos não são meras representações, mas sistemas de significado, que estruturam a realidade social e a experiência humana. Então, suas principais contribuições para a simbologia religiosa, como sistema, a religião como um sistema cultural de símbolos. Ele define a religião como um sistema de símbolos que atua para estabelecer disposições e motivações poderosas, penetrantes e duradouras nos homens, formulando concepções de uma ordem geral de existência e revestindo essas concepções como uma aura de factualidade. Então, essa citação está no livro maravilhoso dele chamado A Interpretação das Culturas. Então, o que ela vem, essa obra, a ajudar na simbologia? Os símbolos religiosos não são apenas signos passivos, mas forças ativas, né, que moldam a visão do mundo dos indivíduos e legitimam normas sociais. Também o que ele chama de análise densa dos símbolos. Tá? Geertz propõe o estudo da cultura e, por extensão, da simbologia religiosa, que deve ir além da superfície, interpretando os significados em contexto. Exemplo, um ritual de sacrifício não pode ser entendido apenas como matar um animal, mas como um ato carregado de significados sobre pureza, culpa, reciprocidade com o divino. E aí vai o recadinho para as pessoas que costumam não entender a função do sacrifício em várias religiões, e existem inclusive obras de referência sobre isso, uma delas é do Marcel Mauss, O Sacrifício. Então, portanto, voltando ao Clifford, os símbolos como modelos, né? E modelos para a realidade também. Tá? Eles escrevem como o mundo é e orientam como o mundo deve ser,
ou seja, como um modelo, a religião como um drama social, como uma performance simbólica. Então, Guedes analisa os rituais como ações dramáticas que ensinam e elas reforçam as crenças. Né? Então, a religião ela é um sistema cultural, ela estuda, inclusive ele estuda o teatro balinês e combate de galos, mostrando como esses elementos condensam valores religiosos e hierarquias sociais. Muitas vezes, para quem está de fora de uma cultura, você não consegue entender aquilo, mas ele é um normatizador da sociedade. A crítica ao reducionismo contra explicações puramente funcionais ou psicológicas. Então, para mim, Clifford Geertz é um dos grandes que contribuíram muito para o simbolismo religioso, nesse sentido de que ele rejeita explicações que reduzem a religião a meramente necessidades psicológicas, como Freud fez com o totemismo, caso você queira saber, Totem e Tabu de Freud. Funções sociais, como o Durkheim, ou seja, os próprios estudiosos se criticam, isso daí é bem legal de se observar, para que você não tenha uma opinião só, né? Você tem uma pluralidade de estudiosos. Então, Durkheim, ele critica Durkheim com a via da religião apenas como coesão grupal. E o impacto dele para a simbologia defende que os símbolos religiosos devem ser estudados em seus próprios termos como linguagens culturais complexas. Ou seja, nada de massificar. Então, ou seja, tem muita coisa para ser estudada em Clifford Geertz. Vamos agora ao estudioso, assim, que hoje é um dos, vamos dizer, que as massas adoram, porque ele é de, vamos dizer, quase fácil acesso, que é o Mircea Eliade. Mircea Eliade foi grande em várias questões, mas se não existissem outros estudiosos antes dele, não existiria Mircea Eliade, porque todo mundo se baseia o seu estudo em alguma coisa, mesmo que seja para criticá-la. Então, existe essa, vamos dizer, essa linha de estudo. Né? Então, Mircea Eliade foi um estudioso importante, né? Ele é muitíssimo citado na ciência das religiões e a sua teoria são símbolos religiosos que revelam hierofanias. O que é hierofania? Manifestação do sagrado no mundo profano. E ele tem como exemplo a árvore cósmica, como eixo que liga o céu, a terra e o submundo, a pedra sagrada como a Kaaba, como centro do mundo, olha o Ónfalos também, né? E a sua obra-chave, ele tem muitas obras que são de referência, mas a sua obra-chave que é lida, inclusive nas graduações, é O Sagrado e o Profano, que foi escrito em 1956. Nós temos também Paul Ricoeur, que é a hermenêutica do símbolo. A teoria do Paul é a seguinte: símbolos religiosos exigem interpretação porque possuem múltiplas camadas e sentidos. Sentido literal, sentido ético e sentido espiritual. Então, por exemplo, o pecado original como símbolo da condição humana. O êxodo como símbolo de libertação política e espiritual. Nem sempre aquilo é aquilo que você está vendo. E sua obra-chave é a simbólica do mal. Então, ele vem a acrescentar. Ele nasceu em 1913 e faleceu em 2005. Outro estudioso importante, Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, trouxe a psicologia analítica e arquétipos. A teoria dele são os símbolos religiosos, são expressões de arquétipos do inconsciente coletivo, que são padrões universais da psique humana. Tá? Então, o self, o si mesmo, simbolizado por mandalas, Cristo, Buda, a sombra representada pelas figuras como o diabo ou demônios, e sua obra-chave é o homem e seus símbolos. Né? É super importante também de ser lida esta obra. Ela é importante como referência. Uma das coisas que eu trouxe para essa palestra, e vamos falar rapidamente de Jung, é que hoje em dia Jung virou ele iria rir disso, tá? Uma espécie de semideus no mundo. Ah, mas Jung disse, gente, é por isso que eu coloquei no início da palestra, o quão perigoso é ser fanboy de alguém. Por quê? Você não faz uma análise racional. Você adota o estudioso
como o seu querido. E aí você passa a idealizar ele e a não ver os defeitos da sua obra. Todas as obras têm defeitos, inclusive as de Jung. E elas são plenamente apontadas por outros estudiosos, como já vimos, o Clifford Geertz. Então, Gilbert Durand, ele vai falar da imaginação simbólica. Então, a teoria dele são símbolos religiosos que se organizam em regimes de imaginação. A luz como símbolo da revelação divina, a noite como símbolo da mistério e a morte ritual, ou o escuro também. Sua obra-chave são as estruturas antropológicas do imaginário, escrito em 1960. Claude Lévi-Strauss, extremamente importante para a antropologia e para a sociologia. Ele vem a escrever e a formatar a antropologia estrutural. A teoria dele são os símbolos religiosos que seguem estruturas binárias de cruzamento de opostos, como o sagrado e o profano, o puro e o impuro. Aí também jogamos a fé dupla da bruxaria tradicional. Mitos de criação, como caos versus ordens, totens animais como sistemas de classificação social, e sua obra-chave é o pensamento selvagem. Temos também o Victor Turner, né, que é a antropologia do ritual. Victor Turner tem uma obra maravilhosa chamada Floresta de Símbolos, que não é uma obra nesse momento para referência, mas leiam. Os símbolos religiosos são veículos de significado em rituais, unindo o social e o espiritual. Então, por exemplo, a água batismal, a comunhão, e ele explica o processo ritual. Ele tem um livro sobre isso. Aí chegamos numa das portas de entrada de muitas pessoas que nasceram nos anos 80 e se apaixonaram por simbologia, inclusive eu, que é Joseph Campbell. Joseph Campbell foi o criador, não sei se foi o criador, mas sua teoria de referência é a mitologia comparada. Tá? Então, ele vem com os símbolos religiosos que seguem o monomito, ou seja, a jornada do herói. Ele ficou muito conhecido por uma série de entrevistas que está no YouTube chamado O Poder do Mito. Né? E ele é presente e que esse monomito está presente em todas as culturas. E esse monomito dele é a jornada do herói. Nós temos como um exemplo da jornada de herói Star Wars. Tá? O caminho do labirinto como símbolo de iniciação espiritual, o renascimento, a fênix como a ressurreição, e a obra-chave para esse assunto em específico é o Herói das Mil Faces. Por último, temos o Max Weber, Sociologia Compreensiva e Racionalização. Os símbolos religiosos estão ligados ao processo de racionalização e desencantamento do mundo. Então, ele analisa como as religiões usam símbolos para legitimar poder. É muito importante o Weber. Tá? E para promover mudanças sociais. Existe muita manipulação. Né? A obra de referência dele é Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade. E vamos às estudiosas, que ninguém nunca fala, né? Vamos lá? Vamos falar da Karen Armstrong, que estudou símbolos e a experiência mística. Ela é uma escritora e ex-freira, né? Ela explora como símbolos religiosos transcendem os dogmas. Então, a abordagem dela, como símbolos como o silêncio do budismo ou a luz no sufismo, são ferramentas para a experiência direta do sagrado. A sua obra de referência é a Story of God, onde analisa a evolução simbólica de Deus e das religiões abraâmicas. Temos a Carol Christ, né, com símbolos femininos e espiritualidade. Ela é uma teóloga feminista. Ela destacou a importância das deusas e dos símbolos matriarcais. Né? Então, a teoria dela é a ausência dos símbolos femininos no monoteísmo patriarcal, né? Coisa que é muito falada hoje em dia, e limita a experiência religiosa das mulheres. Então, como exemplo, temos a deusa-mãe como Deméter ou Gaia, como símbolo da ciclicidade e do poder gerador. A obra-chave dela, Rebirth of the Goddess. Diane L. Elk, símbolos do hinduísmo contemporâneo. Ela é professora em Harvard e ela estuda símbolos religiosos hindus como Om ou Ganges
e moldam as identidades na globalização. A abordagem dela são símbolos como dinâmicos e reinterpretados em diásporas. Então, nós temos muito isso aqui nas Américas. Por quê? As Américas está lotado de tradições diaspóricas, porque nós somos um cruzamento de culturas dos povos originários de cada local, mais os que vieram. E aí nós temos uma grande mescla de ideias. Então, portanto, né, após essa apresentação, né, de estudiosos, né, nós vamos fechar aqui um pouquinho com um ponto que é ponto de interesse, né, para o pessoal que está assistindo, principalmente pessoas de magia, bruxaria e feitiçaria, que é dar um referencial de diferença entre a simbologia religiosa, a simbologia esotérica e a simbologia iniciática. Então, vamos falar aqui. A simbologia religiosa, ela estuda os símbolos presentes em tradições religiosas institucionalizadas, como cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, ou seja, o objetivo de comunicar as verdades sagradas e fortalecer a fé dos fiéis. Qual é a característica desse tipo de linguagem? Os símbolos são acessíveis aos membros da religião. Eles são dogmáticos, sim. Seus significados são frequentemente fixados por autoridades religiosas. E a sua função social é unificar as comunidades e estabelecer a identidade grupal. A simbologia esotérica. O que é uma simbologia esotérica? Ela está relacionada a conhecimentos ocultos, reservados e transmitidos de forma velada. Então, ela é presente em tradições como alquimia, cabalá, astrologia e magia cerimonial. Né? Normalmente são secretas e restritas, e nem todos têm acesso aos significados profundos. E também são portadores de multicamadas. Então, por exemplo, o hexagrama, o Ouroboros, tetragramaton. Então, esses são símbolos que vocês vão ver em algumas seitas, né, do hinduísmo, né, e vocês vão ver também nas maçonarias. A simbologia iniciática, ela é associada a ritos de passagem, escolas de mistérios, onde o conhecimento é transmitido gradualmente. Presente também na maçonaria Rosacruz, sociedades secretas e tradições xamânicas. Tá? Ela tem características onde o processo, o significado desses símbolos é revelado em etapas. E lembra lá atrás que eu falei dos símbolos em camadas? Então, onde tem iniciação, você tem simbologia em camadas. Então, visa a evolução espiritual do indivíduo, né, e a abertura dele para uma experiência transcendental. Símbolos não são apenas compreendidos intelectualmente, eles são vivenciados. Indo para a conclusão já da nossa palestrinha aqui, né, temos dentro do campo muitas visões amplas, uma teoria que pode complementar a outra ou não. As visões são puramente religiosas, né? As visões puramente religiosas, elas são perigosas, né? Isso é a minha conclusão, porque elas colonizam o outro. Quando eu vejo, né, em redes sociais, principalmente, o pessoal dizendo, não, mas isso não é assim, isso é assado. Ou às vezes eu falo para alguém em um direct dizendo, filho, isso é 1 hora para explicar. Aí está 1 hora para explicar algumas coisas, né, que eu sempre falo. Então, quando você coloniza o outro, quando você obriga o outro a ter um significado, né, você está colonizando, sim, a ideia do outro. E hoje, uma das propostas, né, da academia e da faculdade que eu frequento é justamente a decolonialidade do pensamento, ouvir outras culturas. Então, por exemplo, nós temos muito a aprender com a interdisciplinariedade e com também os aspectos interculturais. Nós, principalmente os ocidentais, porque o ocidental ele é materialista, né? Então, nós não seremos um oriental, mas nós podemos aprender com a troca cultural. Então, a interdisciplinariedade ela vem a complementar o pensamento, né, que simplesmente acaba sendo materialista e totalmente arquetípico das coisas. Então, o objetivo é decolonizar o sagrado, mostrar que símbolos não são universais, mas carregam vozes
não só de várias formas. Vocês não param para pensar nisso quando os símbolos também carregam vozes indígenas, não europeias e de outros gêneros. Também a questão de corpo e gênero, que revelam símbolos religiosos que perpetuam e desafiam normas, né? E, mais uma vez, a interdisciplinariedade. Então, aqui tem a foto de várias estudiosas e cientistas que, sem elas, eu não estaria aqui hoje, né? É minha homenagem pessoal e estou aberta a perguntas. Espero que o pessoal tenha gostado da minha palestra e dessa exposição, que é um tanto quanto, vamos dizer, difícil. Por quê? Porque tem um nível de informação enorme, tá? Então, não sei se... Deixa eu ver aqui, voltar aqui para ver se alguém tem pergunta. E estou aqui, se ninguém tiver perguntas, eu vou temporariamente me retirar e vou dar um tempinho, né, para vocês, para a gente esperar o nosso próximo palestrante, que vai falar de um tema brasileiro, nosso folclore nordestino. E o Nordeste é uma espécie de receptáculo, assim como a região Norte também, Centro-Oeste, da cultura brasileira dos povos originários. Sim, eu vou disponibilizar depois os slides no portal. Eu vou postar no Instagram. Fiquem espertos com isso.